Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como eu fiz esse kit newborn de ursinho. Aqui embaixo na descrição eu deixei a lista com todos os materiais, a referência de cores e as agulhas que eu usei. Vou deixar aqui também um link para você que deseja baixar o PDF desse ursinho. Então, se você quiser e ter em mãos a receita desse ursinho, você vai poder baixar gratuitamente através desse link, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito no crescimento do canal. E se você não é inscrito, já se inscreva para não perder nenhuma aula. Agora, bora para nossa aula? Vamos iniciar então fazendo o nosso ursinho. Vou pegar aqui o meu fio charme e minha agulha de 1,75. Nós vamos fazer um anel mágico. E dentro aqui do anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos baixos, eu vou puxar o fio do anel, vou fechar ele. E nós vamos agora para a segunda carreirinha, fazendo um aumento em cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos fazer aqui um total de 6 aumentos. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Na próxima carreira, eu inicio já com o aumento. E nessa carreirinha, nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo por toda a carreira. Totalizando aqui ao final dela, 18 pontos baixos. Vamos agora aqui para nossa quarta carreira, aonde nós vamos fazer a sequência de um aumento, 2 pontos baixos por toda a carreira. Então, eu já iniciei aqui com um aumento. Eu gosto de iniciar as minhas carreiras com aumento, fica mais fácil para eu visualizar. E muitas das vezes eu não uso marcador. Aqui eu tô usando o marcador para mostrar para vocês como a gente usa. Então, eu já fiz aqui o meu primeiro aumento, vou sinalizar com o meu marcador no primeiro ponto desse aumento. No próximo, vou fazer um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Então, essa é a sequência, tá? Um aumento, 2 pontos baixos por toda a carreira. Finalizamos aqui, então, a quarta carreira, com um total de 24 pontos. Agora, nós vamos para nossa carreira de número 5, onde nós vamos fazer a sequência, um aumento, 3 pontos baixos. Finalizando aqui já a carreira, eu fiz a sequência de um aumento, 3 pontos baixos por toda ela. E já finalizei aqui, ó, com 30 pontos nessa carreira. Eu vou cortar o fio do anel que tá sobrando aqui embaixo pra ele não me atrapalhar. Agora, nós vamos pra nossa carreira de número 6,
aonde nós vamos fazer a sequência de um aumento 4 pontos baixos. Então, eu tiro meu marcador, aonde ele estava, eu faço um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. Coloco novamente aqui o meu marcador. E vamos fazer aí a sequência de 4 pontos baixos, uma em cada ponto da carreira de base. E vamos seguir repetindo a sequência por toda a carreira. Prontinho. Carreira de número 6, com 36 pontos ao todo, já está finalizada. Agora, nós vamos para a carreira de número 7, que vai ser a nossa última carreira de aumentos, onde nós vamos fazer a sequência de um aumento 5 pontos baixos. Ao final dessa carreira, nós vamos ter um total de 42 pontos. Carreirinha de número 7 finalizada. Agora, nós vamos começar a trabalhar ponto sobre ponto. Nós vamos fazer da nossa carreira de número 8 até a carreira de número 14, ponto sobre ponto, sem fazer aumentos, tá bom? Então, eu tiro meu marcador, inicio a minha carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Coloco meu marcador aqui novamente para eu não me perder. E vamos aí, trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, da carreira de número 8 até a carreira de número 14. Primeira carreira de ponto sobre ponto finalizada, tiro meu marcador, inicio novamente fazendo ponto sobre ponto, coloco ele no primeiro ponto da minha carreira. Vou terminar aqui, então, as minhas 7 carreiras de ponto sobre ponto, e eu já volto com vocês. Finalizei aqui, então, as nossas 7 carreiras em ponto sobre ponto. Agora, nós vamos começar a fazer carreirinhas de diminuição. Vou tirar o meu marcador e nós vamos fazer aqui um total de 5 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, vou colocar o meu marcador para eu não me perder. 4 e 5. No próximo, nós vamos fazer uma diminuição. Então, eu venho no primeiro ponto, pego somente a laçadinha da frente, vou no próximo, somente a laçadinha da frente, puxo o fio e faço um ponto baixo normalmente. Essa é a minha diminuição. Nós vamos repetir essa sequência em toda a carreira, fazendo 5 pontos baixos, uma diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição, até chegar novamente aqui no marcador. Finalizamos aqui, então, a nossa 15ª carreira, e ela fica com um total de 36 pontos. Agora, nós vamos para a próxima carreira de diminuição, onde a sequência será 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui, ó, 3 pontos baixos, coloco meu marcador. Vou fazer mais um para totalizar 4, e no próximo, uma diminuição. Vamos repetir a sequência por toda a carreira, e no final dessa carreira, nós vamos ter um total de 30 pontos baixos.
Na nossa carreira de número 17, a sequência será 3 pontos baixos e uma diminuição. De número 17 finalizada. Agora, nós vamos dar uma pausa aqui, porque eu vou começar a colocar enchimento na minha peça, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui a nossa manta. Nós vamos colocar aqui na cabecinha do nosso ursinho. Prontinho, coloquei aqui o enchimento, agora vamos dar continuidade aqui à nossa receita. Na carreira de número 18, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora que nós estamos com o enchimento, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para trabalhar, para na hora de colocar a agulha dentro do ponto, a gente não puxar a manta junto do fio. Então, eu coloco aqui o dedo, olha, entre a manta e o crochê pra gente poder trabalhar, tá? Então, vamos fazer aí a sequência, 2 pontos baixos. E no próximo, uma diminuição. Essa sequência se repetirá por 6 vezes. Vou colocar o meu marcador aqui no primeiro dos 2 pontos que eu fiz. E vamos trabalhar contornando até chegar novamente no marcador. Prontinho, ó. Carreirinha finalizada. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Essa carreira aqui, nós terminamos com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, pegando somente a alcinha de fora do meu ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui 18 pontos baixos, pegando somente a laçadinha de fora.
Prontinho, ó, fiz aqui os meus 18 pontos baixos, pegando somente a alcinha de fora dos meus pontos. Agora, nós vamos novamente fazer uma pausa para colocar um pouquinho mais de enchimento, porque tem um espaço aqui, ó, que tá vazio. Esse espaço tem que ser preenchido para que a cabeça fique bem redondinha. Eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento e já mostro para vocês. Prontinho, preenchi com mais enchimento, agora nós vamos dar sequência às nossas carreiras. Agora, nós vamos fazer a nossa carreira de número 20. Na carreira de número 20, nós vamos fazer a sequência de um aumento, 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro faço um aumento. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, essa é a sequência por toda a carreira. No final dessa carreira, nós vamos ter um total de 24 pontos. Agora, na nossa carreira de número 21, a sequência será um aumento e 3 pontos baixos. Então, já fiz aqui o primeiro aumento. Coloquei meu marcador. E agora, nós vamos fazer os 3 pontos baixos, um em cada ponto da carreira de base. Vamos repetir a sequência até chegar novamente no marcador. Nessa carreira, nós ficamos com um total de 30 pontos. Agora, na carreira de número 22, nós vamos fazer a sequência de um aumento, 4 pontos baixos. Então, eu faço, aonde estava o meu marcador, eu faço o meu primeiro aumento. E nos próximos 4 pontos, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Vamos repetindo a sequência novamente até o final da carreira. Agora, da nossa carreira de número 23 até a nossa carreira de número 29, nós vamos fazer um total aí de 7 carreiras de ponto sobre ponto. Então, sem fazer aumento, sem fazer diminuição, só um ponto baixo para cada ponto da carreira de base por 7 carreiras. Finalizei aqui, então, as minhas 7 carreiras. Agora, nós vamos voltar a fazer diminuições.
Então, aqui nós vamos fazer a sequência na nossa carreira de número 30, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. No próximo, uma diminuição. Vamos repetir até chegar novamente lá no marcador. Agora, na nossa carreira de número 31, nós vamos fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Carreira agora de número 32, nós vamos fazer a sequência 2 pontos baixos e uma diminuição. Repetindo também por 6 vezes até chegar no marcador. Já coloquei aqui o enchimento, agora vamos dar continuidade. Na próxima carreira, que é a nossa carreira de número 33, nós vamos fazer a sequência de 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Aqui, como vai ser bem apertadinho pra gente trabalhar, eu não vou usar o marcador, tá bom? Mas é só ir contando, é 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira, que é a carreira de número 34, onde nós vamos fazer 6 diminuições.
Terminei aqui, já vou cortar o fio e vou arrematar. Com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu faço esse arremate. Agora, para fazer o bracinho do nosso ursinho, é bem simples. Nós vamos fazer o anel mágico e dentro do anel mágico nós vamos fazer 6 pontos baixos. Fechei aqui o meu anel e nós vamos fazer uma carreira de um aumento, um ponto baixo. Então, vou fazer aqui, ó, no próximo, um aumento. E no próximo, um ponto baixo. Nós vamos repetir aqui por 3 vezes essa sequência. Então, um aumento, um ponto baixo. No próximo, um aumento e um ponto baixo. Totalizamos aqui 9 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 8 carreiras de ponto sobre ponto. 8 carreiras de 9 pontos baixos. Terminei aqui, então, as minhas 8 carreirinhas. Agora, nós vamos fechar aqui com pontos baixos para facilitar na hora da costura. Então, eu entro aqui no próximo ponto, saio aqui no ponto de trás, puxo o fio e faço um ponto baixo. De novo, entro no próximo ponto, puxo o fio, ponto baixo. Entro, puxo, ponto baixo. E eu fechei aqui, ó, com pontos baixos para facilitar na hora de costurar. Nós vamos fazer mais um bracinho igualzinho a esse, tá? Eu vou cortar aqui, deixando o espaço de linha para costurar. Para fazer a perninha do nosso ursinho, nós vamos repetir aqui o início do processo. O que que eu fiz? Eu fiz o anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel, 6 aumentos. Na carreira de número 3, eu fiz um aumento, um ponto baixo por toda a carreira. E na carreira de número 4, um aumento, 2 pontos baixos. É aquele inicinho lá, igualzinho a gente fez na cabeça, no corpinho do ursinho, vocês lembram? Então, até a 4ª carreira aqui é o mesmo processo, até chegar em um aumento, 2 pontos baixos, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto. 3 carreiras sem fazer aumento. Terminada aqui as nossas 3 carreirinhas, agora nós vamos fazer 8 pontos baixos.
7, 8. 4 diminuições. 1, 2, 3 e 4. E vamos finalizar aqui até o marcador fazendo 8 pontos baixos. 7 e 8. 8 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer, na nossa carreirinha de número 9, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, totalizando 20 pontos. Na próxima carreira, que é a carreirinha de número 10, nós vamos fazer novamente 8 pontos baixos. Fiz aqui os meus 8 pontos baixos, agora nós vamos fazer 2 diminuições, 1, 2, e novamente vamos finalizar com 8 pontos baixos. Essa carreira, que é a nossa carreira de número 10, nós ficamos com um total de 18 pontos. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. E uma diminuição. E vamos repetir aqui por mais 2 vezes, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, ó, 1, 2, 3 e 4, uma diminuição. Nessa carreira, nós ficamos com um total de 15 pontos. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. São 5 carreiras com 15 pontos cada uma, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha primeira. Prontinho, fiz a minha primeira carreirinha aqui de ponto sobre ponto. Vou fazer uma pausa aqui, porque agora eu vou colocar enchimento e depois eu vou fazer as minhas 4 carreirinhas que estão faltando aqui de ponto sobre ponto. Terminei aqui, então, as minhas carreirinhas. Agora, eu vou novamente fechar com pontos baixos para poder facilitar na hora de costurar. Então, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos lá no bracinho. Fechando a carreira com pontos baixos.
Para fazer a orelhinha, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos dentro, 6 aumentos. Na terceira carreira, um aumento e um ponto baixo. E na quarta carreira, sequência de um aumento, 2 pontos baixos, totalizando 24 pontos, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. 2 carreirinhas de 24 pontos cada uma. Finalizamos aqui, então, nossa segunda carreirinha de ponto sobre ponto. Agora, nessa próxima carreira, que é a nossa carreira de número 7, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Vamos repetir por 6 vezes. Então, ó, 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. E assim eu vou repetindo até completar os 6. Completei aqui os 6, né, toda a volta. Agora, nós vamos dobrar aqui ao meio, assim. E vamos novamente fazer aqui uma costura de pontos baixos. Nós vamos fechar com pontos baixos. Prontinho, ó. Isso aqui vai facilitar muito pra hora de costurar essa orelhinha lá na cabecinha do ursinho. Vou cortar aqui o fio. E a nossa orelhinha está pronta. Antes de costurar as partes do nosso ursinho, eu vou ensinar pra vocês como eu faço o bordado. Quem me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe que eu gosto muito de usar a linha para bordar, para fazer o bordado. Eu acho que fica mais delicado, principalmente quando a gente usa fios mais finos, como o fio charme ou o próprio fio amigurumi mesmo. Fazer o detalhe do bordado com uma linha mais fina deixa o trabalho mais delicado, tá bom? Então, ó, eu vou entrar com a minha agulha aqui atrás e vou sair aqui na frente. Eu tô usando esse tonzinho de marrom pra fazer o focinho. Mas você pode usar aí a cor que você quiser, você pode usar preto, a cor que você quiser, tá bom? Eu entrei aqui, ó, atrás, saí aqui embaixo. E eu vou entrar 2 pontinhos acima. Vou entrar aqui. E já vou sair na lateral, porque aqui nós vamos fazer um pequeno triângulo. Então, ó. Já saí na lateral, volto aqui no mesmo ponto e saio na lateral do outro lado. E novamente, volto no pontinho que eu saí aqui, ó, volto nele. E agora, nós vamos começar a preencher esse triângulo que nós fizemos. Então, ó, sempre voltando no ponto aqui embaixo, no mesmo ponto, e saindo em pontos aqui em cima, opa, até preencher esse triângulozinho. Então, ó, vou voltar aqui embaixo, vou voltar aqui de novo. O bordado, para ele ficar bem delicado, o segredo é não ter pressa, tá? Vá preenchendo, acertando o fio, sem repuxar muito o fio.
Vou fazer mais um aqui. Vou voltar no mesmo ponto aqui em cima. Porque agora nós vamos trabalhar nesse sentido. Pronto, ó, passei umas 3 vezes. Vou acertar aqui o fio. Sair aqui na lateral, vou entrar de novo no mesmo ponto, vou sair em outro ponto aqui, um pouquinho mais pra frente. Novamente, entro no mesmo ponto, saio um pouquinho mais pra frente. E aqui, eu já posso arrematar o meu fio. Eu vou fazer o focinho marrom e os olhinhos no preto. Para fazer os olhinhos, eu peguei aqui o fio na cor preto, também a minha agulha de tapeçaria. Dessa vez, eu passei ele duplo na agulha e dei um nozinho. Vou novamente entrar aqui atrás e já sair aonde eu quero fazer os meus olhinhos. Sempre começando da parte de baixo do olhinho, tá? Então, o meu olhinho, ó, ele vai ser daqui pra cima, tá bom? Vou pular um ponto, vou vir no de cima e vou entrar com a minha agulha. Vou novamente sair aqui embaixo, puxo o fio, ó. Bem simples, nós vamos passando, voltando a agulha nos mesmos pontos, ó. Como eu já passei aqui 2 vezes com fio duplo, eu achei que já ficou de um tamanho bem legal. Então, agora eu vou fazer o acabamento. Coloco aqui o meu fio pra cima, seguro aqui com o dedo. Venho novamente de baixo pra cima, passando a agulha no meio aqui do fio, ó. O fio vai ficar atrás da agulha. Puxo. Sem puxar muito. Entro com o fio no ponto e já vou sair aqui do outro lado onde eu quero fazer o meu próximo olhinho. E o olhinho fica assim. Vou fazer o mesmo processo desse outro lado. Fiz o mesmo processo do outro lado. Ele fica assim. Agora, nós vamos começar a costurar o nosso ursinho. No canal tem vários vídeos onde eu mostro a costura dos bichinhos. Tem vídeo aqui específico só sobre costura, para você que tem dificuldade de costurar. Mas eu vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês como eu faço, porque é bem simples. Como nós fizemos aquele fechamento em pontos baixos aqui, facilita muito na hora de costurar. É só posicionar. Quem tiver mais dificuldade, pode vir com os alfinetes, prender a orelhinha antes e depois costurar, tá bom? Quem já tem mais prática, já vem aqui direto, ó, só segura e começa a costurar, fazendo sempre um ponto na base, que aqui no caso é a cabeça do bichinho, um ponto na base, um ponto na orelhinha. Um ponto na base. Um ponto na orelhinha. Quando eu faço ponto na orelhinha, eu pego aqui, ó, bem no ponto baixo que eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem no ponto baixo que eu fiz, fechando aqui, ó. Eu vou trabalhar nessas alcinhas, tá bom? Então, um ponto na cabeça, um ponto na orelhinha. E sempre ficando atento aqui pra não ficar torto, tá? Sempre posicionando e ajustando aqui na altura que você quer.
Vamos agora dar início, então, à nossa touquinha. A touquinha eu escolhi também um tom de marrom, porém, como no vídeo vai ficar muito escuro, vai ficar ruim pra vocês verem, eu vou fazer em outra cor, tá bom? A lã que eu tô usando aqui é a lã molê. A lã molê, a indicação de agulha pra ela é de 4 a 5 milímetros, tá? Aqui eu vou usar a 3,5, porque eu sou rebelde e aí eu gosto de usar a que meu ponto se dá melhor. Você vai usar aí também a que você acha que o seu ponto fica mais adequado, tá bom? Então, vamos dar início. Vamos fazer um anel mágico. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. E vou fazer mais 2 correntinhas. Vamos fazer agora, dentro do anel mágico, 15 pontos altos. 1, 2... Opa. 3, 4, 5, 14 e 15. Feito aqui, então, os nossos 15 pontos altos, eu vou puxar aqui o fio, ó, fechei o anel. Agora, eu vou ignorar aqui dessas 3 correntinhas, eu já vou vir aqui em cima, ó, no primeiro ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Quando eu vou fechar a carreira, eu gosto de ignorar aqui as correntinhas, tá bom? Porque aí o acabamento fica mais bonito. Vou fazer novamente 3 correntinhas e aqui no mesmo ponto eu vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos altos dentro desse mesmo ponto, ó. E nós vamos seguir por toda a carreira fazendo 2 pontos altos em cada ponto da carreira de base. Cheguei aqui no final da minha carreira, novamente vou ignorar aqui as 3 correntinhas, já vou vir no meu primeiro ponto alto e fazer o meu ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, no mesmo ponto vou fazer um aumento, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto, um ponto alto sozinho, no próximo ponto, um ponto alto sozinho. Essa é a sequência que nós vamos fazer por toda a carreira. 2 pontos altos juntos. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, um ponto sozinho. Vamos fazer isso por toda a carreira. Chegando novamente aqui no final da carreira, pulo aqui as 3 correntinhas, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Faço novamente 3 correntinhas, no mesmo ponto vou fazer um aumento, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. E novamente no próximo, um aumento. Então, nessa carreira aqui, a sequência será um aumento, 3 pontos altos. Vem aqui no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. E assim eu vou repetir por toda a carreira, até finalizar ali. Um aumento, 3 pontos altos. Cheguei no final da minha carreira, novamente vou ignorar aqui as 3 correntinhas e vou fechar no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos usar um marcador de pontos e a partir aqui da agulha, nós vamos contar 12 pontos. Então, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 12º ponto, eu vou colocar aqui o meu marcador. Vou fazer aqui 3 correntinhas. No mesmo ponto, faço um ponto alto. E nós vamos agora começar a trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar lá no marcador. Cheguei aqui, ó, um ponto antes do marcador, eu vou fazer o meu último ponto alto, vou virar o meu trabalho, vou entrar aqui no primeiro ponto, fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, e vou continuar trabalhando com um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar lá no final. Cheguei aqui no último ponto, agora novamente nós vamos virar o nosso trabalho. Faça um ponto baixo no primeiro ponto, 2 correntinhas e novamente trabalho um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Nós vamos fazer isso nessa carreira, depois dessa carreira nós vamos fazer mais uma. Então, nós vamos ter um total aqui de 4 carreiras, tá bom? Eu vou fazer as minhas 2 aqui, eu já volto com vocês. Aí, chegando aqui, então, nos meus últimos pontos. Aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras. E agora, nós vamos trabalhar aqui fazendo um detalhezinho de ponto caranguejo aqui bem na bordinha. Como que eu faço esse ponto caranguejo? Vou fazer aqui uma correntinha. Eu vou voltar aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho no ponto anterior a ele e faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar pontos baixos, porém, em vez de andar nessa direção, nós vamos andar nessa, nós vamos andar para trás. Então, ó, ponto baixo, ó. Nós vamos fazendo assim até chegar lá no final. Então, eu tô chegando aqui também no final. Vou fazer aqui o meu último ponto. E aqui eu já posso cortar e arrematar o meu fio. Aquele fiozinho que sobrou aqui dentro, ó, do anel mágico, eu dei um nozinho nele e cortei também, tá? Pra não correr o risco de desmanchar. Agora, nós vamos fazer a orelhinha da nossa toquinha. Vou fazer novamente aqui o anel mágico. Dou a minha laçadinha inicial e faço mais 2 correntinhas. Vamos fazer aqui dentro do anel mágico 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou aqui puxar esse fio para fechar o anel.
E nós ficamos assim, ó, com uma meia lua. Eu vou virar o meu trabalho, entro aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. No mesmo ponto, vou fazer um ponto alto. E vamos seguir trabalhando, fazendo 2 pontos altos em cada ponto da carreira de base. Então, ó, fiz 2 aqui. Vem aqui no próximo, faço 2. No próximo, 2. E assim eu vou seguindo até o final. Prontinho. Agora, nós novamente viramos o nosso trabalho. Vamos fazer aqui nesse primeiro ponto, um ponto baixo e 2 correntinhas. E vamos seguir trabalhando, fazendo um ponto alto em cada ponto da carreira de base. Prontinho, finalizei. Vou virar aqui assim, ó, o meu trabalho. Virei. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro aqui de cada ponto. Esse ponto baixíssimo vai dar um pouquinho mais de estrutura para a bordinha aqui da nossa orelhinha, para ela ficar com um formato bem bonitinho. Então, ó, tô fazendo um ponto baixíssimo. Dentro de cada um, vou virando assim a minha orelhinha. Ponto baixíssimo, até o final. Prontinho, ó. Cheguei aqui no final, eu vou arrematar o meu fio, deixando um espaço de linha para poder costurar, tá? Então, ó. Orelhinha pronta. Esse fio que sobrou aqui do anel mágico, mesma coisa, ó. Vamos dar um nozinho aqui nele para poder cortar e não correr o risco de desmanchar. E agora é só fazer mais uma orelhinha dessa. Na hora de costurar essa orelhinha, é bem simples. Como que eu faço para minha orelhinha não ficar torta, para ficar numa distância legal entre uma e outra? Nós vamos vir aqui, ó, e vamos contar a partir das 3 correntinhas, 7 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse ponto de número 7 é onde eu vou posicionar aqui a minha orelhinha, tá? E eu vou costurar ela bem assim, ó. Certo? Lá do outro lado, nós vamos fazer a mesma contagem de pontos, para poder fazer essa costura.
tá bom? Se você tiver dificuldade, você pode colocar um alfinete de cada lado, um alfinete aqui e um alfinete aqui, para te auxiliar na hora da costura. Posicionei aqui a minha orelhinha, ó, e vou começar a costurar com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, tá bom? Então, ó, não tem assim uma regra, tá? É um pontinho na touquinha, um pontinho na orelhinha. Sempre observando se sua costura não tá ficando torta, se a orelhinha não tá ficando torta, tá bom? Aqui é paciência e carinho para poder fazer a costura. Prontinho, ó. E é assim que fica a nossa orelhinha. Agora, vamos fazer o mesmo do outro lado. Para fazer a trancinha, eu cortei aqui 12 fios, eles têm mais ou menos 60 centímetros, tá bom? Se você quiser fazer a sua trancinha maior, é só cortar um fio de um comprimento maior. Aqui nós vamos usar 6 fios para fazer cada uma das trancinhas. Então, vou separar aqui, ó, 6 e 6. Nós vamos pegar aqui a nossa touquinha, com a ajuda da nossa agulha, eu vou introduzir aqui, ó, no primeiro ponto e vou puxar. Vamos alinhar aqui, tá alinhadinho, eu venho aqui e dou um nozinho, ó. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. Pronto. Agora, é só fazer a trancinha. É assim que fica o nosso kitzinho newborn, pessoal. Vocês gostaram? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like aqui embaixo pra mim, que me ajuda muito, muito, muito. E comenta aqui embaixo se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.